Estamos de volta com o Band Mulher e olha só, vamos dar mais um passeio aí lá em Sorocaba hoje, porque a Casa Aloísio de Almeida, que é o patrimônio histórico aí da cidade, promove o estudo e a divulgação da história de Sorocaba, que é referência aí para os pesquisadores e também para os estudiosos da região. E nós convidamos o Alberto Strebe, que é presidente do Conselho de Patrimônio Histórico de Sorocaba, para poder trazer assim um pouco dessa cultura, um pouco desse cheirinho assim, e contar pra gente como estão recebendo aí todos esses visitantes, porque assim, Alberto, é tão gostoso a gente poder receber o pessoal e a gente se sentir em casa, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Débora. E agradeço por ter recebido a gente, né? E falar um pouquinho da história de Sorocaba, né? Da Casa de Aloísio de Almeida, né? E toda essa parte que envolve, né? Toda a Sorocaba em si. Nossa, que é uma história totalmente... que tá tudo lá, não é mesmo, Alberto? Sim. Eu já vou perguntar pra você, porque assim, a Casa de Aloísio, a gente já vai dar um passeio lá em Sorocaba, viu? Rapidinho. A Casa de Aloísio, ela foi construída, né, na década de 1930. Sim. Não é mesmo? E traz aí um estudo completo com a história da região, a história de Sorocaba. Como que funciona todo esse instituto, todas essas pessoas que estão envolvidas nesse projeto? Então, a Casa de Aloísio de Almeida, ela foi construída pelo pai do Luiz Castanho de Almeida, né, o coronel Aníbal, né, que ele construiu a casa, uma casa urbana na época que tinha, né, para abrigar a família, né, e ela foi nesse local ali na Vila Hortência, né, que tem, e depois ele, o Luiz Castanho de Almeida, né, foi estudar, foi fazer filosofia, teologia, né, e se dedicou à religião, né. E aí morou nessa casa, nasceu, se formou, então toda a família dele passou ali. E depois, com o tempo, ele desenvolveu, né, se identificou como historiador, como filósofo e resolveu contar toda a história de Sorocaba em livros, né? Tanto que tem mais 20 livros editados por ele, né? E passou a ser uma referência para consulta de toda Sorocaba, não só como Sorocaba, mas do Brasil inteiro. Por exemplo, Sorocaba vai fazer 400 anos no estado de São Paulo. Então, na época em que Sorocaba fez 300 anos, foi criado o Instituto Histórico, né, que já está lá desde 1954, que preserva todo esse acervo, né, além da casa, que a casa é um patrimônio público, é da prefeitura, cedido ao Instituto Histórico, né, onde ele cuida de todo esse acervo a gente fala Luiz Castanho de Almeida, né? O Aloísio de Almeida, né? Que é o pseudônimo dele como editor, né? E ele cuida de tudo isso. Então, o pessoal tem toda essa... Por exemplo, onde eu vou procurar isso? A primeira coisa, vai lá na Casa Aloísio de Almeida, porque lá tem esse acervo, né? Às vezes, por exemplo, nós temos no presidente como Conselho do Patrimônio, né? Nós temos que instruir um processo realmente ao tombamento de um imóvel. E a gente vai procurar na Casa de Aloísio de Almeida, porque tem essa história, às vezes tem quando é que foi construído, a prefeitura, hoje é tudo informatizado, na época era muito papel, né? Então tem assim uma linha de ação, o nome do antigo proprietário, né, que cuidava a casa, então ali às vezes os relatos do professor, do bispo, né, ele tinha isso, então as pessoas procuram essa informação. E lá no Instituto, na Casa Luiz de Almeida, encontra-se isso. Alberto, vou te convidar para a gente dar um passeio lá. Vamos? Perfeito. Olha só. Ao andar pela rua Doutor Rui Barbosa, na Vila Hortência, o prédio amarelo se revela. No número 84 está a Casa de Aloísio de Almeida. Construída na década de 30, a residência abrigava um ilustre morador. Historiador, sacerdote e escritor, Aloísio de Almeida, na verdade, se chamava Monsenhor Luiz de Castro Almeida. Para evitar esse pedido de permissão, ele criou esse pseudônimo chamado Aloísio de Almeida. Foi ele mesmo que decidiu fundar no local, em 1954, um Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, uma sociedade cultural sem fins lucrativos que busca promover o estudo e a história, principalmente do município sorocabano. E Aloísio, ou Luiz, como queira, só decidiu começar a escrever após contrair uma doença, esclerose múltipla em placas.
Com isso, ele perdeu a mobilidade das pernas, passou a andar em cadeiras com rodinhas e começou a escrever. Graças a essa desgraça, vamos dizer assim, entre aspas, é que nós temos uma grande história de Sorocaba, já produzida. O historiador morreu em 1981, mas o legado e o trabalho continuaram na casa. As reuniões do Instituto que aconteciam aqui foram recebendo mais pessoas. O acervo foi ficando maior, então eles sentiram a necessidade de aumentar o espaço. A prefeitura deu uma ajuda com esse espaço, desapropriou a casa vizinha e eles conseguiram então construir um novo prédio. A inauguração aconteceu em 2012 e possibilita que o visitante possa conhecer muito da história da cidade. Na biblioteca, livros históricos e ainda os jornais impressos de época encadernados. Aqui, a extinta versão impressa do Diário de Sorocaba. Muita gente na cidade procura buscas de antepassados para dupla cidadania. Então você tem aqui um arquivo histórico praticamente da história de todos os sorocabanos. No acervo do Museu de Imagem e Som, peças que mais parecem relíquias. E na capela, objetos pessoais e obras de arte de quem leva o nome da casa, que esperou por 38 anos para ser tombada. O novo espaço tem ainda um auditório com mais de 80 lugares para os encontros e homenagens feitas pelo Instituto. Para o futuro, além de seguir preservando a história da cidade, a Sociedade Cultural quer mais mãos para ajudar a catalogar cada vez mais o acervo. Além disso, uma estátua de Aloísio de Almeida, em bronze, deve ser colocada em frente à casa, nesse espaço. Eu ousei perguntar para o seu Adilson, presidente do Instituto há 30 anos, o porquê visitar o local. Eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Por que ter cultura? Você acha valioso você crescer intelectualmente? Então a resposta está parecendo-me óbvia. As portas da casa de Aloísio de Almeida, em Sorocaba, estão abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 4h30, sem nenhum custo. Que passeio gostoso, né? A gente estava aqui só comentando, não é, Alberto? Que delícia, né? Parece que a gente entra mesmo lá na casa e visita mesmo, né? Que gostoso. O acervo, né? Deixar aqui registrado a dedicação do professor Adilson por tudo isso que ele tem feito no Instituto Histórico, que a gente participa, toda a comunidade participa em manter isso, né? Por exemplo, os registros, né, que tem de sorocabanos antigos que vão procurar dupla cidadania, estudantes, né? Inclusive livros para crianças escritos pelo Aloísio de Almeida. Então, divulgar bem a cultura de Sorocaba, o tropeirismo, a estrada de ferro sorocabano, várias etapas, né? A época da tecelagem também, isso é importante, né? Então, Sorocaba já foi a Manchester Paulista. Exatamente, nós temos várias fábricas que hoje são patrimônio, que o Conselho atua nisso, inclusive a Secretaria do Meio Ambiente ocupa uma dessas fábricas, né? A Fábrica Santa Maria. O shopping no centro de Sorocaba, ele tem a Fábrica Santo Antônio, que era ali, então mantém a chaminé, toda a estrutura que era construída naquela época, lógico, modernizado, com ar-condicionado, todo um conforto, né, que a pessoa quer para frequentar estacionamento, tudo isso, então isso é importante. Então a sociedade mantém isso, né, e o Conselho do Patrimônio, que é ligado à Prefeitura, que é ligado à Secretaria de Cultura, né, que a gente dá esse assessoramento técnico, a instruir processo, faz pesquisa, propõe o tombamento, porque a ação de tombar é do executivo mesmo, então tem que passar por todo um roteiro que vai para o jurídico, um processo que você tenha a fazer isso, para que você não tenha um questionamento depois. E é chato, porque às vezes você pega um patrimônio particular, que tem, mas é particular, e um patrimônio público. Então, existe muito esse cuidado em a gente manter essa relação de que a comunidade tem que participar, né? Então, o Conselho é público, as nossas sessões, a gente
coloca isso, divulga nos meios de comunicações para que todo mundo participe, porque às vezes chega pessoas lá, olha, eu encontrei esse tijolo na minha casa que foi feito em 1930. Nossa. Né? Então traz aquele tijolo, né? Processo. Mal sabe ela que a gente já tem um monte daquele tijolo, mas a gente recebe, registra, porque a colaboração da cidade, assim como na Casa de Aloysio de Almeida, o professor Adilson tem lá o acervo, tem pessoas que Trazem objetos pessoais? ele tem agora o acervo do expedicionário da Revolução Constitucionalista, que ele pediu, tem um monte de museu lá que nós estamos precisando de pessoas que para catalogar, organizar, né? Que o Instituto faz isso. E além disso, a Casa de Aloysio de Almeida e o Instituto, eles fazem medalhas de colar, de homenagem, né? Então nós temos lá, que nem por exemplo agora, mês de março, nós tivemos a medalha Ana Terra, então o Instituto homenageia as mulheres sorocabanas da região que se destacaram nesse sentido, né? Obras de arte. Obras de arte também nós temos lá também, ele tem o Museu da Imagem e do Som, que tem duas, na entrada, tem duas máquinas lá, a filmadora também que tem. Lá em Sorocaba, do lado da cidade vizinha Iperó, nós temos Aramar, que é um centro de tecnologia, que o patrono é o Almirante Álvaro Alberto, então foi instituído pelo Instituto, o colar Álvaro Alberto, que é reconhecido. Ou seja, tem história para contar, hein, Alberto? Então a casa ficou esse centro, né, de informação, que quando a gente precisa, eu mesmo, quando preciso, a gente vai lá, conversa. A prefeitura ajuda, a prefeitura tem funcionários da prefeitura que ajudam na limpeza, manutenção da casa, né? Porque é uma instituição sem fins lucrativos, mas tem uma informação muito grande isso, né? Está-se agora procurando os meios através da prefeitura de fazer digitalização, tem os primeiros livros das pessoas que morriam, ficavam registrado em livro, né? Hoje tem em cartório, tudo digital. Aí a pessoa na prefeitura tinha que escrever, né? Ficava naquele livro. Eu vi também nas imagens que a gente estava mostrando aqui também, os jornais. Os jornais. Eles fizeram mais ou menos um livro, pegaram as reportagens e fizeram um jornal encadernado. Encadernado, fazendo um jornal encadernado. Com os jornais antigos. Porque faz por mês, por exemplar. Então tem, por exemplo, tem o Jornal Cruzeiro do Sul, que é da Fundação Baldino Amaral, tem o Diário de Sorocaba, também e outros jornais que estão... O Instituto e a Casa centraliza tudo isso, né? E agora está se procurando um meio de digitalizar tudo isso, porque papel jornal tem uma vida útil, então a pessoa... Fica um pouco amarelinho, amarelinho, fica... As letras começam a ficar... Então a digitalização vai facilitar até você em casa fazer essa consulta. Como hoje tem processo civil, você faz isso, né? Então facilita bastante. Mas nada como a gente vê e sentiu o cheiro do chocolate, cheirinho, né? sentiu o cheiro do papel antigo, cheirinho mesmo, né? Cheiro de história, aquele cheirinho de casa de vó, é gostoso, não é? E também, assim, essa parte de cheiro, você faz me lembrar um fato, a casa do Luiz de Almeida, o Luiz Castanho de Almeida, ele foi um dos idealizadores, também nós temos em Sorocaba, João de Camargo, da igreja João de Camargo, né? Que era um escravo e depois se tornou-se uma pessoa mística, vamos falar assim. E ele não sabia muito, o João de Camargo, como tratar aquilo. E o Monsenhor, ele mais ou menos orientou isso e cria também a igreja João de Camargo. Então é uma parte... é mais um patrimônio, né? Mais um patrimônio, que é tombado. Bacana. Então as pessoas, elas vão lá, acender vela, pedir graça. Então é uma religiosidade muito grande. Né? Sim. E Alberto, vamos fazer então, só para a gente encerrar aqui, o convite para o pessoal conhecer lá a Casa de Aloysio, que fica então de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia, correto? E depois retoma 1h da tarde e até 4h30 da tarde aqui, ó. A gente está deixando aqui o horário da visitação para você conhecer, para sentir aquele cheirinho, né? Na Rio Barbosa, 84, né? Ali. Na Vila Hortência. Na Vila Hortência. Às vezes não é muito bom o lugar para estacionar, mas vale a pena a visita, vale a pena, tem pessoal atendendo lá e querendo sempre mais alguma coisa do processo, também pode nos procurar no Conselho do Patrimônio, tá? Na Secretaria da Cultura, nós temos a divisão, a Secretaria, tem um contato lá que faz essa parte de pesquisa histórica, que é muito gratificante a gente conhecer um pouco de Sorocaba, quase 400 anos aí de história, com certeza. Alberto, muito obrigada pelo passeio, viu? Obrigado a você. Muito obrigada. Espero vocês aqui na próxima semana, novamente. Obrigado.